Audiobook Como Adorar ao Rei, de Isaac Nise. Prepare o seu coração, prepare o seu mundo, prepare o caminho. Áudio 9, capítulo 3, segunda parte. Permissão versus capacidade. Existe uma diferença entre ser capaz e ser possível. Suponhamos que o meu filho de 11 anos me pergunte se ele poderia ir a um concerto hoje à noite em Augustin. Claro, amigo, divirta-se, digo a ele. Eu lanço-lhe as chaves do carro, dou um tapinha nas costas dele e vou cuidar das minhas coisas. Qual é o problema com isso? Você vê, eu só tenho dado a ele permissão para assistir a um concerto e fiz um caminho para ele chegar lá. Mas ele ainda não é capaz de ir. Vamos considerar seus obstáculos. Primeiro, meu filho não tem um ingresso ou algum dinheiro. Em segundo lugar, embora eu forneci o carro, ele tem 11 anos e legalmente não pode dirigi-lo. Terceiro, ele não tem ideia de como dirigir. Em quarto lugar, ele é muito engenhoso, mas ele não sabe como chegar a partir de Dallas para Augustin. Ele terá de checar um mapa para que ele possa encontrar o caminho para a I-35 e em seguida encontrar o sul e passar por Hillsborough Temple, Walcott e Old Rock, tudo antes de chegar a Augustin. Que tipo de pai iria dar aos seus filhos permissão para ir a algum lugar, mas sem ensinar-lhes o caminho? Você vê, permissão e capacidade são duas coisas diferentes. Líderes de adoração fazem a mesma coisa todo fim de semana. Eles gritam: povo de Deus, Hebreus 4,16 diz que podemos chegar com confiança ao trono da graça. Então, vamos entrar para a presença do Senhor e adorá-lo hoje. E então eles se perguntam por que as pessoas não se empenham plenamente no culto? Por que nunca chegamos o mais perto de Deus como deveríamos chegar? Bem, as pessoas têm permissão, mas não os temos equipado com capacidade. Temos apontado para cima da montanha, mas não os temos levado até lá. Jesus tem feito um caminho para nos encontrarmos na presença de Deus. E Deus, em sua sabedoria paternal, sabia que teríamos de ser conduzidos e pastoreados ali. É por isso que ele forneceu o tabernáculo. Deus nunca separa a sua presença de seu processo. E o processo de entrar em sua presença é a mesma coisa que prepara nossos corações e mentes para entrar através desse véu de divisão. Deus nos deu permissão para chegar até Ele. Então, Ele forneceu as chaves, o carro, os bilhetes, os lanches e o mapa. Nós ainda temos que entrar no carro e deixá-lo dirigir-nos para levar-nos a nosso destino. Como uma comunidade de adoração, nós temos abraçado a permissão de Deus, mas não temos tido tempo para aprender a maneira de Deus, para permitir que Ele nos conduza através do processo. O modelo antigo de adoração. O tabernáculo de Moisés é o padrão celestial para a adoração. Mas como é possível ser, Isaac? Você pode estar pensando nesse momento. É um modelo antigo. Houve várias versões revistas de culto deste tabernáculo de Moisés. Vamos explorar este ponto. Referindo-se ao tabernáculo de Moisés, Hebreus 8,5 diz: eles servem num santuário que é a cópia e sombra do que está nos céus. É por isso que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Veja para que
você faça tudo de acordo com o padrão mostrado no monte. Bíblia NVI. De acordo com o escritor de Hebreus, um livro do Novo Testamento escrito após a ressurreição de Cristo, o tabernáculo de Moisés não é uma forma de pré-graça de adoração. É um modelo, uma sombra de adoração celestial. A adoração celestial não é o Velho Testamento ou o Novo Testamento. Ele é eterno. Em outras palavras, essa tenda é uma sombra do tipo de adoração que sempre tomou lugar no céu. É uma sombra de adoração que sempre terá lugar no céu. Jesus ensinou seus discípulos a orar para que Deus fizesse as coisas do céu na terra. E se queremos o reino e o poder do céu na terra, talvez seja o tempo de incorporarmos a adoração do céu na terra. Hebreus nos diz que o tabernáculo é uma sombra de adoração celestial. Então, o que significa? Você se lembra de Peter Pan? O personagem que é um pequeno rapaz que se recusa a crescer e que passa a vida a ter aventuras mágicas. Primeiro, o vemos voando através do quarto de Wendy, perseguindo sua sombra. Peter a pega e o Wendy, sempre materna, ajuda a costurá-la de volta para o sapato. Isso é tudo uma boa diversão, mas toda criança sabe que não há força em uma sombra. Não tem fisicalidade real. Fique ao meu lado e me soque repetidamente com sua sombra. Eu não sentirei nada. Mas toque o punho real que a sombra representa, erga-o e me bata no nariz, e eu sentirei por algum tempo. A sombra pode não ter força, mas a sombra representa algo com força. Este é o lugar onde os israelitas caíram em erro. Eles pensaram que realmente poderiam ser salvos seguindo os rituais de adoração do tabernáculo. Em Hebreus 9, 9 e 10, nos diz claramente que aqueles sacrifícios e rituais não tiveram eficácia. Eles não salvaram ninguém, mas eles representam algo que salva e tem poder. Assim como a sombra foi lançada por um punho real e poderoso, o tabernáculo é uma sombra de algo real e poderoso. E mesmo que não podemos ver toda a dimensão daquele punho, olhando a sua sombra podemos aprender muito sobre o punho através do estudo da sombra que ele projeta. Estudar o tabernáculo de Moisés não vai nos ensinar todas as coisas sobre adoração, mas ele vai nos ensinar algo poderoso e eficaz. Requerimentos para as mordomias dos tabernáculos. Se vamos ser sacerdotes, então vamos ter que começar a aprender as ferramentas de nosso comércio. Antes de entrarmos em detalhes de como ministrar lugares entre o homem e Deus, vamos falar sobre algumas das regras básicas. Tenha em mente que Deus é sério sobre essas regras básicas, como logo veremos. Por quê? Porque se nós, como sacerdotes, não reconhecermos a sombra de adoração celestial, então os filhos de Deus não compreenderão a realidade poderosa que representa o Deus amoroso, que está nos conduzindo para nos aproximarmos dele. Historicamente, esse tem sido o problema com a igreja. O sacerdócio deturpa Deus e seus caminhos para as pessoas. É ainda o caso hoje. Pergunte à maioria das pessoas por que elas não querem ser cristãos e elas vão te dizer: eles não têm um problema com Jesus. Eles têm um problema com os cristãos, sacerdotes de Jesus. Essa é a principal razão que levou tanto tempo para eu ser salvo. Sacerdotes de Deus nunca me mostraram o que ele realmente gostava. E se Deus fosse como os cristãos,
Eu não queria ter nada a ver com ele. Então, quando você estiver preparando pontos de encontro entre Deus e os homens, leve essas regras básicas a sério. Elas podem significar a diferença entre a vida e a morte, salvação e inferno, para alguém que Deus está tentando trazer através de você.